Pessoal, temos aqui o nosso último entrevistado, nos aguardando do outro lado da tela, e eu vou cumprimentá-lo para conversar conosco. Eu me refiro ao diretor de negociações coletivas do Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro, SENGE-RJ, Felipe Araújo. Felipe Araújo, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos e a todas que estão aqui ouvindo esse programa, essa trincheira de lutas histórica do Movimento dos Trabalhadores. Eu agradeço muito a tua presença, as tuas palavras, viu, Felipe? É uma alegria também ter a tua presença, a tua participação aqui conosco para a gente falar de alguns temas que entraram no noticiário ao longo dos últimos tempos. Algumas questões foram mais repercutidas, outras não, e que a gente faz questão de trazer aqui ao diálogo no nosso programa a situação dos trabalhadores do setor de energia. Mas antes, Felipe, eu queria repercutir contigo uma notícia que eu confesso surpreendeu muita gente, porque a Eletrobras privatizada informou na última semana que vai mudar de nome e passará a se chamar Axia Energia. Eu vou até colocar aqui na tela a logo da empresa nova, ou da empresa que será nomeada. Tá aí na tela. Essa é a logo da Axia Energia, antiga Eletrobras. A mudança vai entrar em vigor definitivamente a partir de 10 de novembro próximo, Felipe. Segundo a companhia, essa nova identidade visual consolida o processo de transformação iniciado em 2022, que tem tornado a companhia mais inovadora, ágil e preparada para responder aos desafios tecnológicos, regulatórios e de mercado. Palavras aí dos acionistas da Eletrobras, que vai se chamar Axia. Abre aspas, a alteração da marca não implica qualquer mudança nos compromissos contratuais, empresariais ou regulatórios. Fecha aspas, completou a empresa. Felipe, após a privatização durante o governo Bolsonaro, a Eletrobras é só ladeira abaixo, infelizmente. O que é que a gente pode dizer sobre essa mudança de nome da Eletrobras, que agora vira Axia Energia, Felipe? Como é que os trabalhadores da empresa receberam essa notícia? Receberam muito mal, né? Claro, porque, assim, sobretudo aqueles que entraram na empresa via concurso público, né? Ou seja, aqueles que ainda persistem e resistem na empresa desde antes da privatização. Mas não só. A gente tem uma empresa que ela sempre foi símbolo de desenvolvimento, sempre foi conhecida como a maior empresa de energia da América Latina. É uma empresa brasileira. E a gente já sabia que esses privatistas que aí estão vão rezando uma catinha. Não estou fazendo nada de novo, tá? A Vibra, né, virou BR Distribuidora, Vibra, só não mudou porque viu que ia ganhar mais dinheiro fingindo que era BR Distribuidora ainda, para enganar o povo. Mas porque a marca era muito forte ainda. Mas eles sempre mudam de nome para poder ter o pagamento histórico do que era aquela empresa e para as pessoas cada vez mais desvincularem as consequências da privatização para o povo daquela empresa que o povo tinha antes como sua, né, estatal. Uma Eletrobras que ora já foi conhecida como mola propulsora de desenvolvimento brasileiro, gerando energia na quantidade, na qualidade necessária para poder desenvolver a indústria, para poder desenvolver várias áreas do Brasil, não só com energia também, mas não só com energia, porque os reservatórios das nossas hidrelétricas têm usos múltiplos, inclusive para a agricultura. Né? Tem várias regiões que utilizam muito para a agricultura a água dos nossos reservatórios, como Batalha, por exemplo. A gente não tem nessa nova visão que a empresa colocou, descaracterizando completamente, não só a questão visual, como também a questão do nome, você é uma escolha por um nome de uma origem completamente não identificada com a cultura brasileira, nem ao menos a cultura latina. Né? Não tem nada com nada de um outro lugar histórico, de um outro lugar geográfico, com dois viés que são as únicas coisas do blá 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 do marketing, né? Porque aquele blá 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 que eles botam lá é o que o pessoal do marketing está vendendo o planejamento para eles, fala.
E aí fica sempre bonito isso no papel. Todo mundo olha aquilo, pô, faz todo sentido. Aí sai da sala de reunião, aí vira 30, 40, 50 memes da noite para o dia que os próprios trabalhadores fizeram. Parecendo uma fábrica de desodorante. A Axia virou Axila, já virou Axia, já virou tudo que você pode imaginar. Né? Porque é um nome completamente esquisito para a gente, até para falar. E só duas coisas que foram ditas até agora, na verdade, uma coisa que foi dita e uma coisa percebida, que fica mais fácil para os estrangeiros falarem, porque eles querem cada vez mais entregar o patrimônio para quem não é brasileiro. Essa é uma consolidação desse movimento. E o segundo é que o nome não muda lá na B3, está no nome da ação. Porque eles querem, botar na bolsa de valores e botar o negócio para torar lá. Porque é isso que interessa. Supremacia, antes era a supremacia da sociedade brasileira, do que era público, do serviço público. E serviço público para quem? Para o público, para o povo brasileiro. Agora é supremacia do acionista e tem que dar lucro o máximo possível. É isso. A Marinils está dizendo aqui, ainda não vi a grafia da Axia, mas me remete às empresas do Ike Batista. Eu vou até colocar aqui na tela de novo, Marinils, a marca da nova empresa, da antiga Eletrobras, que vai virar Axia Energia. Está aí a identidade visual da marca, enfim, um negócio... Isso recupera a questão lá da época do Fernando Henrique, lembra? Sim. Que eles estavam querendo transformar Petrobras para Petrobrax, para ficar mais fácil para o estrangeiro falar, porque não conseguia falar, aí caiu o acento da Petrobras e caiu o acento da Eletrobras também. São palavras oxítonas, tinha que ter acento. É por isso que não existe acento tanto na Petrobras como na Eletrobras. A tentativa de entrega na década de 90. É isso. Muito bem lembrado, viu, Felipe? Muito bem lembrado. Agora, os acionistas da empresa, da Axia, disseram que essa troca tem a intenção de apagar o passado estatal da Eletrobras. Por que essa turma tem tanto horror à Eletrobras enquanto estatal, Felipe? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse argumento que foi utilizado de tentar apagar o passado estatal da Eletrobras. Como é que vocês, trabalhadores, veem esse tipo de fala? Eles sempre tiveram isso, né? Primeiro com a incorporação de Furnas, a empresa em que eu originalmente trabalhava, depois foi incorporado pela Road, com justificativa econômica, mas era para pagar uma das empresas com maior corpo técnico, sempre foi uma excelente, com maior, não digo maior, porque é comparativo, né? Com um corpo técnico de excelência, com uma organização sindical também muito forte. Então, eles sempre quiseram fazer esse apagamento. Né? Todos os símbolos, a gente tinha vários símbolos na sede, em Botafogo, e depois foi para o centro da cidade, para o novo prédio, lá tinha obras de arte, tinha um símbolo antigo, né, da empresa, que era uma torre de dupla estrela. Isso tudo foi levado para o museu, dizendo que isso, não vamos apagar nada, vamos botar no museu. Está lá no museu, lá que ninguém nunca viu. Está lá em Passos, se eu não me engano, que é do Museu da Memória da Eletricidade. E tem Então, esse movimento de apagamento, ele vem há muito tempo, e sempre no discurso dos gestores, eles sempre têm esse esforço enlouquecedor, ideológico mesmo. Eles falam que o negócio é técnico, só que, na verdade, quando fala que é técnico, é ideologia pura, ideologia liberal pura. Né? Eles fazem um direcionamento de recursos humanos sempre com esse viés ideológico, sempre. A gente sabe que a conversa lá, a nível de conselho, a nível de diretoria, a nível de conselho, já chegou ao ponto de falar a gente tem que derrubar o muro velho para subir o muro novo, se referindo às pessoas, se referindo às famílias. Né? Então, assim, eles desumanizam todos os trabalhadores que, tecnicamente, ultracapacitados, que já eram muito capacitados, que entraram por concurso público, não foi por um processo qualquer, foi por um concurso público, e a partir daí sempre se aprimoraram tecnicamente, sempre foram referência. E não foi referência na bolinha dentro da empresa, não. Sempre foram referência para o mercado. A revista que está sob qualquer suspeita, a revista Exame, sempre faz essa análise de ranking todo mês. E a gente sempre esteve lá com as mais prestigiadas pelas empresas do mercado, como as melhores do mercado. Então, assim, isso com viés público, né? Porque a gente consegue manter, ao contrário das empresas privadas,
a gente consegue ter um acúmulo de capital intelectual dentro da empresa, até muito boa essa palavra, né? Mas de um acúmulo de conhecimento técnico dentro da empresa que não consegue ser acumulado em nenhuma outra empresa do setor, porque éramos públicos. E agora essa galera está completamente desfacelada, tanto que o próprio presidente, Ivan Monteiro, agora diz... Olha só como é que é a tática, né? Eles desmontam o corpo técnico, demitem jogando com pá para fora da empresa, porque querem reduzir a folha para poder gerar lucro para o acionista. E aí, agora, o presidente da empresa fala: estamos com problema de achar engenheiro, de achar corpo técnico dentro da empresa. O que a gente pode fazer? Vamos fazer uma universidade interna. A gente já tinha isso, tá? Não tinha o nome de universidade, mas a gente tinha um centro técnico de treinamento que eles fecharam, que era referência para o setor que treinava as empresas do Brasil inteiro. Eles fecharam. Ficava em Jacarepaguá, em Furnas, por exemplo, e outras empresas também tinham. E no CEPEL também, inclusive, que é o centro de pesquisa, que eles também estão desmontando e está querendo praticamente virando um departamento. Então, assim, agora veio a solução privada de fazer uma universidade, não sei o que lá. Pô, a gente já tinha várias coisas que eles estão reconfigurando e está dizendo agora que é porque veio a privatização, está ficando mais moderno. Eles estão querendo, na verdade, direcionar para a mercantilização da energia, que é o grande filão do negócio, que é transformar a parte da venda da energia, dizendo que agora o consumidor vai ter autonomia para poder escolher quem, etc. Esse papinho mole, né? Não vai escolher nada, vai botar mais um lá no meio do caminho, que vai aumentar o valor da energia, e mudar o nome, por quê? Porque depois da manhã vai começar a ter as consequências mais graves e mais acentuadas da privatização, como aumento da energia, etc. E não vai ter mais o nome da Eletrobras. Fala, pô, quando tinha a Eletrobras era melhor, porque não tem mais. Agora essa empresa já acabou, já foi completamente desconfigurada. Então, esse é o grande objetivo desse tipo de mudança cultural e visual, para que as pessoas realmente tenham apagadas a memória e não consigam vincular o poder que elas tinham antes e que elas foram destituídas por uma trupe de piratas modernos que vilipendiaram o patrimônio público. Lamentável, Felipe, lamentável. Agora, esse cenário que a gente observa é resultado de uma total inação do governo Lula em relação à empresa. O governo Lula que prometeu, inclusive, reestatizar a Eletrobras, pelo menos estava aí nos planos durante a campanha. Enfim, essa mudança de nome de Eletrobras para Axia, Felipe, é a pá de cal para aqueles que ainda acreditavam que a Eletrobras poderia ser reestatizada por esse governo Lula? Olha, a pá de cal, em relação à possibilidade de reestatização neste governo Lula, foi dada quando o governo resolveu, e aí não foi uma consequência, choveu porque é uma coisa aleatória, foi quando o governo resolveu assinar o acordo vergonhoso, no nosso entendimento inconstitucional, para a vergonha do nosso país, que está sendo firmado entre o governo e os privatistas numa sala aberta pelo STF, cuja relatoria está no ministro Nunes Marques. Ele agora, dia 31 e 11, se eu não me engano, vai ser a parte burocrática só para assinar e dizer que está tudo certo. Né? O Gonê, a PGF, lá atrás, tinha dito que a gente tinha razão nesse processo. Que o nosso argumento era o argumento correto, que o processo de privatização era inconstitucional. A gente entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade. E a gente apresentou isso para o governo com Jorge Messias, que está aí cotado para o STF, ficou cozinhando o galo, a gente achando que estava querendo ajudar, né? Ele estava lá com o nome cotado dele para o STF, depois acabou não indo, foi o Dino, e agora está com o nome cotado de novo. E a gente, inclusive, fez um protesto em relação ao nome dele em frente à AGU. Depois a gente viu que a gente estava sendo enrolado. Né? Ele e a Advocacia Geral da União entraram nesse processo para poder validar um acordo a respeito de uma contestação de algo inconstitucional, que é prerrogativa do STF julgar. A gente estava querendo que isso fosse julgado.
porque ia ser muito vergonhoso para qualquer ministro, para qualquer ministra, julgar algo diferente daquilo que a gente estava argumentando. A gente nem estava pedindo para reestatizar. Muita gente falou assim, teria que passar pelo Congresso. A gente não estava pedindo para reestatizar. Era uma via que a gente tinha colocado, e a gente tinha colocado isso na campanha, Anderson. Sabe por que tem lá na campanha, devolver o povo brasileiro? Porque a gente esteve com a campanha, com a equipe de campanha do Lula, em São Paulo. E a gente colocou isso lá. E eles agradeceram a gente porque a gente tinha botado a solução no texto certo, no tom certo, e tinha dado já a solução de como que ia fazer para efetivar isso depois. Olha para você ver. A gente participou do grupo de transição do governo dele. A gente participou da campanha. E aí depois a gente solicitou uma reunião com o novo presidente, Lula, no terceiro mandato. Sabe quando que a gente teve essa reunião? Até agora a gente não teve. Com os eletricitários, até agora, o presidente Lula não aceitou, está lá pendente até hoje. Desde o primeiro mês lá a gente pediu. Até hoje não tivemos uma reunião com o presidente Lula a respeito disso. O que também demonstrou que vontade política nunca houve, né? A parte do setor energia, infelizmente, a gente ganhou, mas não levou. Em todos os termos, né? A gente está falando de Eletrobras, a gente também conversou a respeito da empresa de pesquisa energética, da EPE. Então, o setor está completamente entregue para Alexandre Silveira e sua trupe, que, no meu entendimento, não é ministro de Minas e Energia, é o ministro de manobras entreguistas. Não dá nem para dizer que o setor energia está entregue à sua própria sorte, muito pelo contrário, está entregue a essa turma que tem como principal interesse o atendimento às demandas do grande capital aqui no nosso país, sim, representadas pelo Alexandre Silveira, como você muito bem trouxe aqui para a gente, ministro de Minas e Energia. Felipe, eu não posso deixar de trazer aqui ao nosso diálogo um outro tema importantíssimo, que diz respeito à situação dos trabalhadores da empresa de pesquisa energética, a EPE. Os funcionários vêm sofrendo nas negociações com a empresa, que tem entre as principais pautas a recomposição salarial, perdas que houveram ao longo dos últimos anos. Após várias paralisações sem qualquer tipo de acordo, o movimento sindical enviou um ofício à presidência da EPE informando sobre novas manifestações que vão acontecer entre os dias 28 e 31 de outubro, depois entre os dias 10 e 14 de novembro, e uma greve por tempo indeterminado, caso seja necessário, a partir do dia 17 de novembro. A principal reivindicação dos servidores, como eu citei aqui, é a recomposição salarial em linha com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC. Os trabalhadores recusaram uma proposta que foi feita pela EPE, pela direção da empresa, para reajuste de 4,26% em 2025, que seria equivalente a 80% do INPC. Para 2026, o reajuste seria correspondente a 100% do índice de inflação. Segundo as lideranças sindicais, Felipe, há uma perda salarial superior a 20% desde 2014, considerando a inflação desse período. Primeiro, Felipe, eu queria que você explicasse aqui para os nossos espectadores, por favor, o que faz a empresa de pesquisa energética, a EPE, e a importância dela para o país. Obrigado, Anderson. Essa questão da EPE, eu faço parte lá da Intersindical, pelo Sindicato dos Engenheiros, e é uma coisa que é uma daquelas empresas que faz uma função essencial para o país, né? Ela foi criada lá atrás, outras empresas tiveram esse papel de fazer o planejamento energético do país. A gente fala muito agora sobre soberania, né? Tem se falado muito sobre soberania por causa dos ataques do Trump, etc. E ficou muito mais evidente a importância da soberania nacional. É impossível ter soberania nacional sem energia. É impossível. Você pode pensar no que você quiser. PR, indústria, agricultura, pode pensar no que você quiser. Sem energia, não tem como você ter soberania e pensar em ter alguma coisa de forma soberana. Porque o que é soberania em termos práticos? É fazer aquilo que eu entendo que é melhor para o meu país, para a minha população. Eu tenho que ter os meios para poder realizar essas ações. E um dos meios básicos é ter energia para fazer. Porque se eu vou fazer um trabalho, e aí a definição, me desculpem aí, mas como engenheiro, a definição prática de trabalho, energia gasta num determinado período de tempo, investido num determinado período de tempo, parte da equação é energia, a outra parte é tempo. Então, assim, sem energia você não consegue fazer nada disso. E antes disso tudo é a intenção política de fazê-lo, né? Então, se você quer manter uma mínima coerência lógica, você precisa de energia.
e quem faz o planejamento para os próximos anos, para as próximas décadas, de como que o Brasil vai crescer, como que o Brasil vai se desenvolver e o que precisa ser feito em termos energéticos para a gente poder viabilizar tudo aquilo que a gente pretende ser nosso. É a EPE. Quando tem leilão de energia, quem prepara o leilão de energia é a EPE. Quem diz para onde vai ser o setor elétrico, o setor de gás, o setor de petróleo, é a EPE. Esse quadro técnico, que é o segundo em termos de quantidade de mestres e doutores, Anderson, ele só fica atrás de todas as empresas estatais, dependentes ou não. Ela é a segunda empresa do país com o maior número de mestres e doutores. É a ponta de lança de conhecimento que esse país tem. E como a gente trata esse conhecimento todo esse know-how, toda essa expertise, que subsidia vários ministérios. O pessoal falando coisa bonita aí em termos de energia, falando em termos de soberania, todo mundo com PowerPoint andando para cima e para baixo, com relatório para cima e para baixo, lindo, colorido, com todos os gráficos, todos os dados que você pode imaginar, colhidos no Brasil e fora do Brasil. São eles é que fazem. São eles é que fazem. E aí, na hora de ter um acordo coletivo de trabalho, durante mais de 10 anos, mais de 20% de perda salarial. É um dos salários de entrada na empresa, um dos salários de entrada menores, dentre todas. Dentre todas. E na hora que se fala de acordo coletivo de trabalho, e aí não é só a empresa, não é só o MME, é também o MGI, da Esther Dweck, é uma militante economista há muito tempo, de esquerda. E aí a gente tem que botar o nome dessas pessoas agora, porque o movimento sindical precisa se posicionar em relação a esse tipo de situação, porque tem outras situações que eles conseguem colocar mais coisa na mesa. Quando uma empresa dessa, com toda essa legitimidade de pleito, coloca um pleito, digo assim, eu não aceito mais perda salarial. Eu não aceito proposta de mais perda salarial. Isso está completamente fora de questão. Né? Não adianta você vir e você, não, mas eu estou fazendo isso para todo mundo, eu estou fazendo isso para todo mundo. Está fazendo errado. Está fazendo errado. E nós, enquanto trabalhadores dessa empresa tão importante para o país, não podemos mais coordenar com mais de 2 décadas de engolimento de sapo em relação a isso. E é isso que os trabalhadores estão dizendo. Entraram vários trabalhadores e trabalhadoras agora, cerca de 400 trabalhadores. A gente tem um engajamento. E aqui, se tiver algum outro sindicalista que estiver ouvindo, colocar aí nos comentários, mais de 70% de engajamento em todas as paralisações. Já fez paralisação de 24, de 48, 72, 72. Estamos indo agora para essa semana. Vamos começar amanhã uma de 96. A gente vai partir agora para 4 dias de paralisação, semana que vem também 4 dias de paralisação e depois por tempo indeterminado. A gente está falando de acima de 70%. Isso não existe se a situação não está crítica. Isso não existe se a situação não está crítica. E é exatamente isso que a gente está falando agora, na boca da COP30, na boca de ter um novo leilão de energia, e a gente ainda não consegue ter uma proposta minimamente digna a partir da recomposição inflacionária, a gente falar dos próximos pontos, mas nem isso a gente está conseguindo. Então é por isso que a gente está fazendo esse movimento grave, né? A gente está parando, fazendo greve, porque a situação ela é grave, não tem ninguém reclamando de barriga cheia na EPE, pelo contrário. Entendo. Agora, por que toda essa intransigência por parte da direção da empresa, Felipe, para atender ao pleito dos trabalhadores? É uma demanda mais do que justa. Essa recomposição salarial diante das perdas enormes que tiveram ao longo dos últimos anos. Você deixou isso muito claro aqui para a gente. O que é que justifica essa intransigência da empresa em relação ao pleito dos trabalhadores? Aquela velha conversa, né? Depois que começou a ter um controle da antiga DEST, agora a nova SEST, secretaria, né, que faz o acompanhamento, supervisionamento das empresas estatais, e aí, sobretudo, das empresas dependentes do Tesouro, porque, no caso, EPE, o SGB CPRM, Embrapa, outras empresas, elas são dependentes do Tesouro. E aí eles utilizam esse viés, esse olhar. E aqui outro ponto muito importante que todo mundo precisa começar a falar sobre isso.
quando a gente fala que é dependente do Tesouro, e esse diacho desse arcabouço fiscal está piorando mais ainda a situação, e é importante que todos os trabalhadores, todas as empresas tenham a noção que a raiz de todo o problema é o arcabouço fiscal e que precisa ser combatido e debatido. A gente tem sempre a desculpa de dizer, a gente queria, mas o SESC não deixa. A gente queria, mas o MGI não deixa. E fica um passando a bola para o outro, o MGI fala que não, a governança disso é da empresa. E a empresa fala que não tem orçamento por conta do ministério. E fica esse jogo de empurra. Mas, na verdade, a gente vê que tem muito dinheiro para poder fazer viagem. Né? A gente tem muito dinheiro para poder, inclusive, dar remuneração variável para a diretoria. Né? Então, a gente tem uma situação que tem umas certas incoerências dentro do discurso, como sempre, porque tudo tem um viés de empresa, de leitura de empresa privada. Quando você olha a EPS, as empresas sempre têm no seu capital social, sempre tem sua parte contábil, sempre não, mas dependendo da empresa, tem lá uma metodologia para você ver se você bota R$1 aqui, quanto dinheiro que volta para a sociedade. Né? Porque todas as empresas têm um fator multiplicador. Elas são encaradas como custo, mas elas sempre são investimento. R$1 na EPE volta multiplicado para a sociedade. R$1 na Embrapa volta multiplicado para a sociedade. E R$1 no SGB CPRM volta multiplicado para a sociedade. Sempre. Sempre. Então, quando você olha para essa peça contábil, como se você estivesse registrando e analisando uma peça contábil de uma empresa privada, que tem como princípio dar lucro no final do exercício, e a cada exercício dá um lucro cada vez maior, você tem uma visão completamente errada do que está sendo colocado, do investimento que está sendo feito naquela empresa. Porque a partir, por exemplo, do planejamento energético, não se coloca dinheiro no local para onde o Brasil não vai crescer. Não se deixa o mercado simplesmente a seu critério colocar dinheiro naquilo que vai dar mais lucro, e para o Brasil vai ser completamente disfuncional em termos de cadeia produtiva. Então, esse é completamente o passo 1 da história. É o passo 1 da história. Não se pode ter um planejamento da parte da indústria do agro sem o que a Embrapa vai colocar. Não se pode falar em terras raras, minerais críticos, sem o SGB CPRM levanta de mapeamento geológico. Né? Então, assim, são coisas primárias, que é impossível o Brasil começar a falar lá para frente, falar em data center, se não sabe para onde que vai fazer o crescimento, como vai fazer esse crescimento de forma ordenada. Porque de forma desordenada, lava as mãos e vai embora para casa. Não precisa fazer nada. Né? Agora, o que se propõe aqui é fazer uma coisa de forma ordenada, de forma que vai ter realmente retorno e soberania para o país. Se for para fazer dessa forma, a gente precisa ter profissionais muito bem qualificados e remunerados adequadamente. Não tenha dúvida. Felipe, para a gente fechar aqui, pelo calendário de mobilização dos trabalhadores, haverá uma nova paralisação de 96 horas a partir de amanhã, dia 28, ou seja, de 28 até 31, de terça-feira até sexta-feira. Depois, entre os dias 10 e 14 de novembro, caso, obviamente, não seja resolvido esse impasse, uma nova paralisação de 120 horas. Seriam 5 dias de paralisação e greve por tempo indeterminado a partir do dia 17 de novembro. Esse calendário está mantido? A paralisação amanhã vai ser retomada por 4 dias, é isso mesmo? Olha, essa paralisação está mantida. A gente a gente fez 3 greves de alerta, 24, 48 e 72. Não tivemos o devido retorno da empresa, não tivemos o devido retorno do Ministério, dos ministérios envolvidos, e aí aprovamos um calendário de luta, e o calendário de luta está mantido, salvo ter uma resposta minimamente digna para a gente poder fazer uma avaliação a respeito disso e poder reavaliar com a categoria o calendário de lutas. Senão, o calendário está mantido, porque não faz sentido a gente arrefecer a luta se você não tem uma mínima resposta daqueles que deveriam
destinar parte do orçamento público para essa empresa tão importante para o Brasil. Não dá para recuar. Definitivamente, esse calendário é importantíssimo, a manutenção dessas lutas. A gente vai continuar de olho, acompanhando aqui esse movimento, viu, Felipe? Qualquer novidade você traz aqui para a gente. Antes da gente fechar aqui, vou trazer uma mensagem, um superchat. Obrigado pelo superchat, Lígia Martins Lima diz aqui: o MGI é o algoz dos servidores. Vídeo que estão fazendo com o INSS, que serviu de cobaia para muitas propostas que estão na reforma administrativa. Esse é um outro tema para lá de complicado, que a gente tem tratado aqui nos últimos tempos do nosso programa, essa reforma administrativa que avança lá no Congresso Nacional, e o que mais surpreende, avança durante o governo Lula. Durante a gestão Bolsonaro, os trabalhadores conseguiram impedir, barrar esse projeto, essa reforma administrativa. E, para surpresa de muitos, esse texto avança num governo dito de reconstrução nacional. Se eles consideram a destruição do serviço público como a reconstrução nacional, eu não sei que tipo de governo está colocado aqui no nosso país. Esse é o grande debate, né? Esse é o grande debate, né? Acima de tudo, né? A necessidade que há de se fortalecer o serviço público no momento onde os neoliberais avançam contra os funcionários, contra o funcionalismo aqui no nosso país. Felipe, eu quero agradecer muito a tua presença aqui. Vamos continuar acompanhando de perto essa mobilização do pessoal da EPE. Qualquer novidade, se traga aqui para a gente, que a gente volta a conversar sobre esse tema. Seguimos na luta juntos, em unidade, pelos trabalhadores do setor de energia aqui no nosso país. Obrigado, viu, Felipe? Um grande abraço para você e o meu bom dia. Obrigado, bom dia a todos e a todas que estiveram aqui, que venham assistir esse programa posteriormente. E espero estar aqui em breve com boas notícias dos trabalhadores do setor energético, e que a gente cada vez mais ouça esse tipo de programa com qualidade e se atente para as grandes discussões nacionais. Reconstrução de que tipo de Estado? Para quem? É preciso ter luta. Obrigado, Anderson. Obrigado, Felipe, pelas palavras. Um grande abraço, camarada. Até a próxima. Um abraço. Conversamos aqui com Felipe Araújo. Felipe Araújo, diretor de negociações coletivas do Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro, CNGRJ.